Olá, pessoal do Brasil Tours. Estamos aqui de novo com a nossa coluna Diversificando. Eu não sei se vocês sentiram falta de mim no mês passado. Eu senti falta de estar aqui conversando com vocês em maio, mas o porquê que eu não estava aqui? Bem, a gente tem falado tanto nessa época de pandemia, o quanto nós estamos sofrendo com todas essas pressões, com distanciamento social, com excesso de trabalho, com excesso de videoconferências e tudo mais. E eu senti esse peso depois de aí, quase 2 anos, né, nessa batalha. E no mês passado, eu resolvi dar um break antes que eu tivesse um breakdown. E então eu me dei alguns dias e desacelerei, puxei o freio, e por isso que a nossa coluna acabou não saindo no mês passado. E eu resolvi falar sobre isso porque eu tenho falado muito com os meus amigos na área de turismo e eventos e tenho visto o quanto essa pressão tem acometido todos nós. E é importante a gente falar sobre isso. É importante nós falarmos sobre os nossos medos, sobre os nossos anseios, sobre as palpitações e, principalmente, a gente se observar. Então, nessa época, nós aprendemos que o mais importante, com certeza, é a nossa saúde. E a nossa saúde mental está englobada nisso. Então, eu quero começar a nossa coluna chamando vocês para se observarem, tá? Para, se precisar, puxar o freio sim, se precisar se dar um tempo, porque isso é super importante nessa época. Por isso que eu resolvi compartilhar com vocês o que aconteceu. Bem, mas o bom é que estamos de volta, e estamos de volta com um tema assim que eu tô super empolgada para falar sobre. Um tema que mexe com o meu coração de verdade, porque nós vamos falar sobre eventos. Então, lá atrás, há muitos anos atrás, quando eu estava pensando em carreira, eu descobri que o que eu queria trabalhar era com eventos. Não sabia como, não sabia a área. Sabia que eu queria eventos internacionais, porque eu me formei em relações internacionais. E foi uma paixão. Eu fiz o meu TCC sobre eventos internacionais, então a importância dos eventos internacionais para as relações internacionais. Quando eu fui morar fora do país, em Chicago, eu me especializei em Applied Meetings and Convention, então sempre foi uma área que eu gostei muito. E hoje nós estamos sendo chamados para pensar numa nova forma de fazer eventos, em pensar em desconstrução e construção. Então, nós vamos falar hoje sobre eventos inclusivos. Como, de verdade, você consegue pensar, criar, organizar um evento inclusivo. E, para isso, eu chamei duas pessoas que, nossa, eu admiro demais, que eu estou super feliz por terem topado aí bater esse papo comigo. Que um é o Rafael, da R1. Então, Rafa, entra aí, me fala um oi. Oi, Lu. Tudo bom? Tudo, Vou ler obrigado aqui pelo convite. a mini bio do Rafa, que assim, era enorme, eu tive que editar, né? Porque, gente, quanta história de vida, quanta história legal, dava vontade de falar tudo, né? Mas o Rafa, pra mim, sua amiga, tá? Considera amiga, assim, porque eu não admiro só o Rafa como um empreendedor, que ele é e que a gente conhece, mas admiro também como uma pessoa, como homem. Nós tivemos algumas coisas aí no nosso trajeto profissional que me fez admirá-lo muito, pequenas coisinhas que fizeram eu admirá-lo muito como pessoa, né? Obrigado. E então, Rafa, ele é fundador do Grupo R1, que é composto pelas empresas R1 Soluções Audiovisuais, a qual tem só 15 anos de mercado e é líder no setor, realizando mais de 10 mil eventos por ano. No grupo também tem a TES Cenografia e a 42 Labs, sendo que com todo o grupo eles conseguem oferecer uma solução completa para todos os eventos de todos os tamanhos. E além disso, ele consegue tempo para ser conselheiro da Alagev e do São Paulo Convention and Visitors Bureau,
né? E com toda essa história, ele foi ganhador do Prêmio Caio em 2017 na categoria de serviços para eventos. Obrigada, Rafa, pelo seu tempo. Obrigado, Lu, obrigado pela oportunidade. Hoje eu estou feliz porque é um tema que eu vou, além de conversar com vocês, eu vou aprender muito também. Então, espero poder contribuir, mas tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso. Que bom, que bom. E vamos para o segundo convidado. O segundo convidado é interessante, né? Às vezes a gente acha que existem algumas coisas que são únicas nossa. Então, eu achava que eu era a única maluca que sentava em duas cadeiras totalmente diferentes, que era a cadeira de eventos e a cadeira de diversidade e inclusão. Então, eram duas coisas totalmente diferentes. Até que eu participei de um treinamento super legal sobre diversidade e inclusão, fui chamada para participar desse grupo, saí de lá encantada. E daí depois fui num Prêmio Caio, algumas semanas depois, e encontro quem? Aquele cara que estava lá naquele treinamento, lá sentadinho numa das mesas da frente do Prêmio Caio. Ronaldo Ferreira é um desses malucos como eu, que senta em duas cadeiras totalmente diferentes. Ronaldo, fala aí um oi pra gente. Olá, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo, de fazer parte, né, da gente fazer parte de uma rede tão legal, tão ativa. Então, estou muito feliz de estar aqui e vamos embora. Vamos embora. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o Ronaldo. Ele é sócio-diretor da UMA Diversidade Criativa, empreendedor e sócio fundador do programa de capacitação MDI, Mestre de Diversidade Inclusiva, em parceria com a Pearson, e membro permanente do conselho da Ampro, formado em comunicação social e marketing. Ele é defensor da diversidade e inclusão como bandeira principal para a gestão de pessoas e recursos no mundo corporativo. Bem, muito obrigada de novo, Tamo gente. Junto. Tamo juntos. Então, vamos aí começar a falar sobre eventos inclusivos. Então, quando a gente fala sobre eventos inclusivos, tem ali uma gama de coisas. Geralmente, o primeiro passo que a gente pensa é a inclusão de pessoas com deficiência, porque eu acho que esse é um grande desafio em eventos, né? Mas ainda é muito mais do que isso. É muito mais amplo do que isso, né? Nós estamos falando muito sobre ISG. Tem, como foi no passado, sustentabilidade, a palavra da época, né, da moda. Agora, ISG tem vindo com muita força. Eu quero até um dia fazer uma coluna para falar com mais profundidade sobre ISG, explicar para quem não está entendendo ainda cada uma das letrinhas, o que significa. Mas eu gostaria de focar agora no S do ESG, que é social, né? Que é o que conecta muito com diversidade. E vocês que já estão por dentro do tema, eu queria saber, vocês acreditam que as empresas de eventos, né, no nosso segmento, se elas vão, por causa do ESG, elas vão se sentir pressionadas, elas vão precisar pensar com mais afinco em diversidade depois de tudo que a gente tem falado sobre ESG e o que vai mudar no mercado? O que vocês acham? Eu penso que sim, porque a gente é muito feliz com essa chegada do ESG, porque o ESG traz processo para que as empresas entendam, a partir do social, né, como fazer, o que elas podem fazer. E ainda mais no nosso mercado de pequenas, médias empresas, que faz a grande maioria, né, dessa indústria de comunicação, de eventos e tal, é muito legal entender que quando o ESG vem com processos, ele tem um fit quase que imediato com as empresas. Porque, visto pelo que a gente estava falando agora com o Rafael, é difícil, complicado e não natural que as empresas tenham recurso, tempo para falar delas mesmas, né? Porque uma empresa pequena está sempre correndo atrás de, né, vender o almoço para pagar o jantar, tal. Então, o ESG agora, ele traz uma coisa assim, de check, que você precisa acompanhar. Então, geralmente, quando a gente começa a falar disso, a gente começa por algumas razões, né? Ou porque a gente está
quando começa a falar de ESG, por exemplo, ou porque a gente tem uma liderança que é capacitada, ou porque o nosso cliente demanda, ou porque a lei demanda, ou porque você quer evitar algum BO lá na frente, algum prejuízo, mitigar erros. Então, com certeza, né, quando o nosso cliente começa a ser cobrado por ESG, isso vai chegar em toda a cadeia. E eu estava pensando agora nesse papo nosso que junta agente de uma agência, que significa um pouco o cliente também, com o Rafael, que é um fornecedor que faz parte desse tripé, né, dessa cadeia que faz os eventos acontecerem, né? A gente percebe, trabalhando muito com diversidade como a gente trabalha, que os grandes BOs acontecem não é dentro das grandes corporações, né? Geralmente é nesse entorno da cadeia. A gente vê, por exemplo, quando a gente fala de um Carrefour, a gente trabalha com Carrefour, a gente sabe qual sério é o trabalho que o Carrefour faz, mas de nada aquilo adianta se toda a cadeia não está em sintonia. Porque se a gente tem lá alguém que está fazendo a nossa segurança, ou como a gente comentou papos antes, né? E papos de vida, né? O quanto é complicado, quer dizer, as áreas de atrito da tua companhia precisam estar protegidas, assim como o cerne ou a liderança, porque senão a gente não consegue fazer com que isso tudo aconteça. Então, isso tudo é uma cadeia. Por exemplo, nós começamos a trabalhar com o Banco Real. O Banco Real era um banco especializado em questões sustentáveis. E ele nos contaminou como parte dessa cadeia. Então, o ESG traz exatamente essa questão da gente poder botar processo nisso e fazer com que as empresas entendam, olha, gente, isso não é opcional, isso é a nossa sustentabilidade. A sustentabilidade no sentido assim, geral, das pessoas, dos negócios, dos números, né? Tanto que as empresas, um estudo americano acabou de mostrar para a gente que as empresas que têm práticas ESGs faturam 40% a mais em termos de resultados financeiros. Isso acontece porque ela constrói, através das suas ações pertinentes, né? Ações que têm a ver com o planeta, com o social, com a governança, né? Coisas que nós gostamos de consumir, empresas que nós gostamos de trabalhar, então a gente se torna exército dessas empresas. E aí, é claro que elas vão faturar mais, porque a gente passa a propagá-las, né? Uma vez que eu tenho a ver com você, puta, que legal essa empresa, quer dizer, a gente se torna exército do bem para produtos do bem, né? Então, eu acho que é fácil entender como é que essas empresas andam faturando mais aí. É isso mesmo, a gente tira o tema de diversidade e inclusão em ações sociais somente, né? Então, muitas vezes quando a gente fala sobre isso, parece assim, puxa, uma ação social da mesma forma que eu ajudo uma ONG. E não, é inteligência de mercado, né? É simplesmente para fortalecimento também da tua marca. Então, o ESG vai ajudar nisso, né? Com certeza. Eu queria complementar, eu acho que tem um ponto importante, falando aqui do lado de quem também começou pequeno, e essa coisa toda que o Ronaldo falou é verdade, né? Eu acho que o empresariado brasileiro, infelizmente, falando de inclusão, né? Eu acho que precisa um movimento sistemático e contínuo, no sentido do aprendizado, a informação precisa chegar. Tenho acompanhado muito o ESG, a gente tem lido muito a respeito, participando de alguns cursos, porém o que acontece? A primeira forma de disseminar isso é o conhecimento, né? Então, infelizmente, as coisas infelizmente demora para chegar na ponta dos fornecedores pequenos, porque realmente é isso, né? O fornecedor, ainda mais agora no ano de pandemia, eu tenho certeza aí que a nossa cadeia produtiva de eventos ela está um pouco não, acho que muito amassada, vamos dizer assim, e para o empresariado investir, fico feliz por outro lado que o movimento tá vindo de cima, né? Os clientes, de alguma forma, foi isso que o Ronaldo falou, no caso que ele citou do Banco Real, que empurrou, e isso você
incorpora, mas eu ainda aqui fica a minha ressalva, que quando você abre uma empresa, você vai aprender muita coisa ali. No Brasil é assim. Então, o empresariado, por falta de oportunidade, muitos deles acabam abrindo uma empresa. Não é por vocação ou por desejo. Então, quando ele se vê, ele não teve oportunidade no mercado, ele montou uma empresa. E aí, esses processos que o Ronaldo está citando, eles se tornam mais difíceis, porque o teu foco, primeira coisa, é pagar as contas, mas é um movimento extremamente legítimo, saudável, que eu espero que popularize. Eu acho que essa é a grande... que não vire ferramenta de separação entre uma empresa e outra. Olha, eu vou escolher quem tem e quem não tem, sabe, o ISO 9000. Tem que ser um processo, assim como, por exemplo, posso citar aqui a LGPD, tem que ser processos simples, fáceis, de fácil entendimento, e muitas vezes o que a gente vê é um complicômetro, né? Então, eu acho que se as pessoas estiverem genuinamente interessadas nisso, o conhecimento tem que vir de forma leve, que não apresente riscos, né? Medo. É ruim quando as pessoas têm que aprender alguma coisa porque vai estourar um pepino ali na frente. Isso deveria ser de uma forma simplória, de fácil acesso para todos. Eu acho que isso seria... Falando de inclusão, é isso, né? Então, eu acho que minha ressalva aí. Por isso que, quando a gente fala de ESG, né, ninguém espera que o empresário do nosso mercado saia por aí neutralizando carbono, ou que a gente saia por aí montando uma governança em que a gente sabe que não tem esse recurso. Mas todo mundo espera já que a gente cuide das pessoas, né? Que a gente entenda que é a partir de criarmos ambientes seguros para que aquelas pessoas possam ser quem elas são, é que nós vamos chegar a resultados diferentes, que a gente vai somar um monte de coisa legal para fazer acontecer. Agora, isso não precisa esperar, mas eu concordo com você que as pessoas não conversam sobre isso e veem ESG, a gente já assusta com as 3 letrinhas, traduzidas elas são mais cabeludas ainda, mas quando a gente traz para o nosso negócio, mesmo está dizendo o seguinte, cuida das pessoas, que é o que a gente pode fazer agora, a partir da nossa baia, abraça isso e começa e entra, porque você vai ganhar, todo mundo vai ganhar, e esse jogo ganha-ganha, que a gente começou lá atrás, há 25 anos, né? É cada vez mais uma possibilidade, ainda mais com essa questão da rede, de ampliar tudo, né? Então, adoro essa coisa que você fala da simplicidade, porque muitas vezes a gente fica com medo de não saber e a gente não vai atrás, não pergunta, né? Mas é muito simples entrar nessa onda legal, né? Não, total. E só complementando, né? É que o brasileiro tem muito disso, né? A gente adora, por exemplo, palavras em inglês. É um negócio assim. E depois a gente fala de inclusão. É meio contraditório às vezes. Por isso que reivindicar, promover eventos para falar sobre isso. Eu acho que tá aí. Eventos é uma coisa assim, na minha opinião. É uma ferramenta muito incrível para a gente praticar. Incluir. Eu acho que isso, eu aposto em eventos por conta disso. É o futuro, na minha opinião. Mesmo porque os nossos eventos trabalham muito com imagem, né? E eventos é sempre uma coisa desejada. Então não tem vitrine melhor para a gente mostrar a vida como ela é e deixar as pessoas todas representadas. É um barato que a gente faz aí. Não, total. E é muito importante isso que vocês trouxeram, dessa desconstrução de que esse papo ESG ou D&I, né, falando aqui em inglês, né, diversidade e inclusão, é coisa para os grandes, é coisa para os gigantes. E não, então, é bem isso que vocês falaram, vamos simplificar, né? Então, eu disse que eu quero trazer numa coluna o que é ESG para falar realmente no português claro o que é isso. E não é um bicho de 7 cabeças,
né? É algo que nós chegamos agora numa maturidade, mas que já está sendo construído. Nós falamos de sustentabilidade há um tempo, nós falamos sobre diversidade e inclusão, agora, na verdade, é o resultado da junção de tudo isso. Nós falamos muito sobre compliance, sobre governança. Então, no final, o ESG é a junção de tudo isso. Então, nós já estamos maduros para falar sobre isso, né? Perfeito. Mas muito legal. Bem, agora eu quero fazer uma pergunta para o Ronaldo, focada aí, conforme você falou, como agência, né? O que a UMA faz para garantir que um evento seja inclusivo? Então, se vocês recebem um briefing ali de um evento, quais são os passos, quais são as visões, o que vocês fazem para garantir que esse evento seja inclusivo para todos e todas? Legal. É bom porque a gente fala da nossa experiência, como a gente faz as coisas. Então, a primeira coisa que é legal a gente entender é que diversidade é uma coisa muito mais do indivíduo do que da organização, porque a gente muda as pessoas mudam a organização. Então, assim, é importante a gente entender que como a gente falou do ESG, né? Tá tudo ao nosso alcance. Então, assim, passou aquele tempo da gente colocar no colo de RH ou colocar no colo de alguém ou responsabilizar a sua empresa de não ser diversa. Como você é? Como é o teu grupo de amigos? Como é que é o teu grupo na escola? Como é que é o teu grupo, né? Como que você é enquanto diversidade para que você possa influenciar todo mundo, até mesmo a sua organização? Porque esse é o primeiro passo para a gente construir, dentro de uma agência, um evento inclusivo. Jamais começar a falar de um evento inclusivo sem que as diferenças não estejam presentes. Agora, como que a gente faz isso para começar um briefing, por exemplo, para começar a startar ideias, se por tradição da nossa indústria, a diversidade não está tão presente. Ou a gente até tem negros na agência, mas a gente sabe onde eles estão. E não estão na mesa que está fazendo a estratégia, né? Não está no palco, não está, enfim, em vários outros lugares. Então, o que a gente aconselha é o seguinte, esse é o primeiro passo, representatividade. E se na tua agência, por exemplo, não está representado tudo o que precisa, né? Então, vá atrás, vá para as comunidades, converse com especialistas, convide essas pessoas para essa mesa, porque os grandes BOs que a gente vê nascem exatamente nesses momentos. A gente vê 3 homens brancos de uma startup criando uma luva rosa para a mulher cuidar. Quer dizer, desculpa, não dá para dar certo se você vai servir as pessoas sem que as pessoas estejam opinando sobre as coisas. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, garantir que você vai começar um negócio do jeito certo, que é incluindo pessoas diferentes. Se você não tem, contrate, convide. Mas, se você é uma pessoa diversa, se você fez o teu papel enquanto indivíduo de se ligar, de se conectar à diversidade, facilmente você vai ter como agregar pessoas interessantes para te defender, para te proteger ao criar alguma coisa absurda, né? E depois, o segundo passo, até anotei aqui uma colinha, é a gente entender, por exemplo, essa questão da comunicação, né? É entender, por exemplo, exatamente qual é o nosso público, o quão diverso ele é, para que a gente garanta que do lado de cá ele esteja representado e para que ele se sinta abraçado quando a gente construir alguma coisa para ele. Então, é claro que se eu vou fazer um evento de diversidade, eu quero tentar entender qual é, assim como eu descobri qual é a diversidade que tinha na UMA, qual é a diversidade que tem, por exemplo, no agronegócio que nós estamos fazendo. A gente vai tentar trazer essa diversidade através das imagens. Então, ter muito cuidado, porque se o meu público no Brasil é diverso, se nós temos um país mais negro que branco, mais mulher do que homem, gente, ainda vemos em eventos painéis compostos só por homens brancos, quer dizer, que fit, né? Esse Tinder seu está completamente sem possibilidade de dar match, porque você está fazendo as coisas, né, por outro ângulo. Então, gente, a partir daí, por exemplo, a gente entende que a diversidade, né, uma vez que ela é criada assim, ela vai se espalhando da mesma forma. Então, nos painéis, a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente quer passar para as pessoas. Então, nos painéis, você tem toda uma diversidade de clientes pequenos, clientes grandes. Veja, a diversidade é uma coisa muito maior do que a gente está falando, né? Então, eu tenho homens e mulheres, eu tenho negros e brancos, eu tenho LGBTs, eu tenho PCD. E eu não tenho, por exemplo, se eu tiver que convidar a Luane para o meu evento, ela não está lá só para falar de raça.
Porque senão fica aquela coisa, né? Você, enquanto mulher negra, não, você, enquanto mulher, ou você, enquanto participante desse negócio, qual é a tua opinião, né? O que a gente tem que fazer? Então, eu acho que isso é uma questão interessante e precisa ser feita. Aí, em seguida, né, que a gente garante que a gente tem tudo isso, é cuidar para que os nossos fornecedores, né, sejam contaminados por isso tudo, porque o fornecedor, no nosso setor, infelizmente, né, eu faço parte da Amplo, então eu posso dizer isso de cadeira, eu sei como essa é uma categoria bastante judiada, né? Porque a gente chega lá muitas vezes com números prontos e ele tem que se virar a fazer. Se a gente leva aquele fornecedor que tem iniciativa sustentável, mas é mais caro, o cliente de jeito nenhum vai querer, porque no final o cliente é sustentável, mas até a página 3, depois a gente tem que começar de novo esse discurso, então assim, mas pelo menos dentro daquilo do social que nós falamos, né? Pelo menos o meu fornecedor precisa estar bem esclarecido de como é incluir e receber as pessoas. E geralmente é esse fornecedor que está recebendo as pessoas na recepção, que está no back, que está fazendo a segurança, que está atrás de um palco, né? Então, é exatamente aqueles atritos que acontecem que precisam mostrar contundência, coerência, senão não vai ser assim, né? Porque se a gente age dessa forma, organicamente o evento vai se desenhando, porque a gente já foi protegido com esses passos anteriores, entendeu? E depois, terminando o evento, o que a gente tem que garantir é melhoria contínua, quer dizer, aquilo que eu prometi ali no palco, o que eu descobri ali no palco, o que eu fui informado com todo mundo junto, precisa virar processo. ESG, entendeu? Pega lá, tem tudo colocado, né? Então, a gente tem que fazer com que as coisas aconteçam. E assim, naturalmente, a gente vai virando isso, né? E eu digo naturalmente porque em nenhum momento a gente falou aqui, eu preciso uma linha no orçamento para botar diversidade e incluir as pessoas. Não estamos falando disso, né? Nós estamos falando da nossa preparação e da nossa vontade de verdade em incluir as diferenças. Então é por isso que eu vou voltar ao começo da resposta. Isso começa com você. Passou a hora da gente ficar botando culpa, dizer, lá em recursos humanos, eu nunca consigo um candidato assim para minha empresa, eu não consigo fazer nada. Consegue, você consegue fazer um monte de coisa. Por quê? Como a gente falou com o Rafael no começo, quando a gente começa a ter informação, eu tenho informação, eu quero fazer isso. Isso combina comigo, mas eu preciso, né, me inteirar, quer dizer, com uma rede dessa que nós temos, com a possibilidade que eu tenho na Netflix, na Amazon, na Globo, de ver coisas diversas para me preparar, para eu poder entender como é que é essa vida, é sair da minha bolha, né? Então, assim, isso tudo faz uma agência, né? As pessoas diversas de uma agência faz uma agência criar coisas diversas, mas você tem que querer, né? É isso mesmo, é amplo, né? Eu garanto que essa resposta aí dava para ir ainda muito mais coisas, que não é uma ação só, né? São um monte de coisas, né? Monte de coisas. Mas isso tudo nasce lá no comecinho, se você garantir que as diferenças estejam presentes. E porque alguém vai falar para você, escuta, tá faltando isso. E você falou, não tem nada a ver, pera. A gente vê o que as empresas estão gastando com propagandas ou com eventos feitos de uma forma desprotegido pelas diferenças, pelas pessoas. Então, assim, num tempo de crise não dá para ter o luxo de errar. Eu vou dar um exemplo de um evento que eu fui, que foi extremamente constrangedor, que um dos homenageados do evento era uma premiação. E o principal, na verdade, homenageado, ele era cadeirante. E quando chamaram o nome dele, não tinha rampa para ele subir no palco. E daí foi, assim, no evento inteiro ficou aquele clima, assim, aí na hora deram um jeito e daí fizeram uma homenagem para ele abaixo, entendeu? Sem ser subindo no palco. Sim. Porque até ofereceram de chamar os seguranças e levantar, ele falou, não. Então, imagina, gente, é simples, assim, se tivesse uma pessoa, um cadeirante na equipe de criação, na organização, para protegê-los, ou seja, que for,
O cara ia olhar, porque realmente nós que não temos essa necessidade, a gente não consegue, às vezes, olhar. Entendeu? Ele ia olhar e falar assim, não, mas peraí, não tem uma rampa, não é acessível. E daí essa produção toda do evento estaria protegida disso. Sim. Então, ter essa representatividade que você falou é simplesmente realmente para te proteger de qualquer BO, porque o evento ele foi incrível em tudo. Mas aposto que todo mundo, quando vai falar do evento, só lembra desse episódio. Estou falando disso. Só e olha que disso. E esse é um exemplo quase que grosseiro, né? Você imagina quanta coisa não passa se a gente não está protegido pela diversidade. Exato. E foi como nós falamos, né? O processo de aprendizado, assim, para todos nós. Então, vou dar um outro exemplo aqui. Eu fui chamada para ser mediadora de um painel super bacana, sobre um tema de eventos também, mas dali com a visão de diversidade e inclusão. E daí foi num festival muito grande, conceituado e tudo mais. E daí eu, como mediadora, eu estudei todo mundo que ia participar do painel e tudo mais, fiz um briefing com todo mundo, tudo mais. Era um evento online. Chegou na hora do evento, né, no dia do evento, uma das participantes, ela era surda. Aí tinha o tradutor. Porém, tinha o tradutor, só que ela não conseguia ver em tempo real o tradutor. E daí, gente, foi horrível, porque no final ela não conseguiu participar. Eu me senti muito mal, como uma especialista em diversidade e inclusão, de não ter me assegurado com a organização se as ferramentas utilizadas iriam ser inclusivas realmente para ela ou não. Entendeu? Então, mas por que isso? Porque eu não tenho nenhuma deficiência auditiva, então eu não cheguei a pensar nisso. Então, é super importante essa representatividade, porque as pessoas elas vão te trazer uma temática que você não iria pensar. Então, essa é a soma. Exato, por isso que é estratégico. E daí eu vou fazer o gancho, então, da minha próxima pergunta para o Rafael, né? Então, nós sabemos que agora com esse novo cenário, os eventos online, os eventos híbridos ganharam força, e quando voltarmos à normalidade aqui, né, ou voltarmos ao presencial, nós acreditamos que muita coisa vai mudar, porém não significa que os eventos vão acabar. Não, nós entendemos que é uma ferramenta que ainda continua sendo muito usada. E a R1, sem sombra de dúvida, saiu na frente, é uma das empresas que a gente conhece que tem um expertise gigantesco para a organização desses eventos online e híbrido. E daí, ver aí quais são as ferramentas que a gente precisa pensar para que esse evento seja inclusivo. Por quê? Não vamos esquecer, aqui pensando em inclusão, quando a gente fala de pessoas com deficiência, não vamos esquecer que, segundo o censo de 2010, 23,9% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Então, porque às vezes o nosso cérebro associativo, como por causa das cotas a gente fala 5%, muitas pessoas acham que é só 5% da população. E não. Então, a gente está falando aí de cerca de 45 milhões de pessoas no Brasil que têm algum tipo de deficiência. E que essas pessoas podem ser participantes do seu evento, né? Então, assim, até antes de entrar na pergunta, deixa eu até explicar algo que é importante para quem está nos assistindo, que é ali um conceito, né? Nós falávamos muito deficiente, ou falávamos pessoa portadora de deficiência, né? E eu gostaria de falar que, segundo uma convenção das Nações Unidas, saiu que o termo certo é nós falarmos pessoa com deficiência. Por quê? Eu estou humanizando a pessoa, né? Ela ser uma pessoa vem primeiro e a deficiência é uma condição que vem depois. Quando eu falo deficiente, eu estou minimizando ou diminuindo aquela pessoa somente a deficiência dela. Então, só um aprendizado aqui para a gente tirar do nosso vocabulário, né? Deficiente, pessoa portadora de deficiência, porque ela não porta deficiência ali. Então, são pessoas com deficiência, tá? E essa deficiência, ela pode ser, assim, ampla. Então, pode ser uma deficiência auditiva, física, intelectual, múltipla. Não podemos esquecer que pode acontecer, assim,
amanhã a gente está atravessando a rua, uma moto pegar e simplesmente você ficar paraplégico. Você perdeu toda a sua capacidade cognitiva de criação e profissional por causa disso? Não, mas para a sociedade a gente acredita que sim. Então a gente acaba invisibilizando muito as pessoas com deficiência. E é importante falar que nem todas nascem com deficiência. Bem, aprendizado dado aqui quanto a isso, que é uma desconstrução grande ali. Quando a gente para pensar, nós somos muito capacitistas, né? Que capacitista é o termo de preconceito com pessoas com deficiência. E, de novo, é uma desconstrução. Eu, por exemplo, eu fui há pouco tempo corrigida, e agradeço muito, por uma cliente que eu falava muito a expressão, nossa, que mancada. Nossa, não, que mancada. Ela virou para mim e falou assim, Lu, eu sou manca. E para mim é horrível essa expressão. Então, olha como é aprender o tempo inteiro, sabe? Agora, toda vez que eu falo que mancada, eu falo que... Aí eu falo, nossa, que erro, sabe? Assim, tento não utilizar mais essa expressão. Uma outra que a gente fala muito no corporativo é, puxa, não tenho braço aqui para fazer isso, né? Não tenho braço, tal, tarará. Aí, já ouvi também da Letícia Santana, né, de falar assim, puxa, uma pessoa que tem a deficiência no braço, o que ela sente quando ela ouve isso? Aí você fala, cara, nunca parei para pensar nisso. Sim. E é isso, nós nunca paramos para pensar nas pessoas com deficiência. E os eventos online, eles precisam saber muito como realmente incluir essas pessoas. Então, eu gostaria, Rafa, de que você desse uma aula para a gente de quais são as ferramentas que existem no mercado hoje que pensam em inclusão quando a gente pensa num evento online. Sim. Bom, o tema, obviamente, ele é extremamente complexo. Eu acho que, juntando tudo isso, né? Então, os eventos que vocês já deram, tá claro que falta, em alguns casos, atenção ali, né? A debruçar de fato no que está acontecendo, entender briefing, etc, etc. No final das contas, a sensibilidade é o ponto forte para qualquer construção que você vai fazer. E o bacana do evento online que nós pudemos ser protagonistas de alguma coisa. Pela primeira vez, a gente saiu, né, do fator ali, recebo, demanda e executo, a gente pôde capitanear alguma coisa. E foi um baita de um aprendizado para nós também, porque a gente errou também em muitos casos, né? Então, tá bom, a gente vai fazer um evento online, que o evento online por si só, ele já foi bastante inclusivo, no ponto de vista de mobilidade e etc, né? Eu tenho cases dentro da R1, esse para mim eu tenho levado muito como exemplo, um cliente que fazia, ele tem 3.000 funcionários e ele fazia esse evento para 600 pessoas e gastava 15 milhões de reais com esse evento. Então, uma convenção de vendas é onde eles investem muito. E no evento online, eles investiram 1,5 milhão de reais, ou seja, 10% do que eles gastavam, e eles conseguiram abranger 100% da empresa. Primeiro porque o evento ficou mais curto, né? Então não é mais aquele eventão de 8 horas, 10 horas por dia, era um evento de 1h30, onde o presidente ele pôde passar a sua mensagem, era um laboratório, e imagina a pessoa que é aquele vendedor de porta a porta, né, que é propagandista, eu acho que eles dão esse nome. Essa pessoa nunca assistiu o evento. Então, ele recebia a informação posteriormente. Então, assim, nesse caso, o evento online, então, falando de novo de inclusão, eles conseguiram levar a informação
sem restrições para as 3 mil pessoas, e aí entra a história da tecnologia e as suas possibilidades, né? Que no evento presencial, muitas vezes, isso se limita bastante, né? Então, se você vai usar um lettering, se você vai usar Libra, se você audiodescrição, se você vai ter a tradução simultânea, e olha que interessante, antes a gente usava a tradução ou a transcrição, né? Usava muito para traduzir. Hoje a gente faz transcrição. A pessoa está lá na cabine, ao invés de ela estar traduzindo o evento, não, ela está contando, não digitando, não, falando mesmo. Então, nos ensina a diferença, Rafa, do lettering para o transcrição. O lettering todo mundo conhece como closed caption, né? Você liga a TV, aparece, a pessoa está falando e ao vivo alguém está fazendo a transcrição. Hoje já tem software que faz isso e faz bem, tá? Então a gente tem recursos aí e tem equipamentos próprios para que esse lettering, né, essa legenda saia ao vivo. Então você pode optar por diversas formas de como que você quer chegar do outro lado. O fato é, de novo, tem que fazer exercícios. Quem é o teu público, você precisa conhecer muito quem é o teu público, quem está assistindo, se você tem ali alguém que necessite desse tipo de recurso. Seria um erro também dizer que todos os eventos devam ter isso, tá? Na minha opinião, não. Eu acho que o fundamental é você tem previamente informações, você tem como colher esse tipo de informações e ter ferramentas que te assessoram para que você inclua as pessoas, que a pessoa tenha acesso. Por exemplo, nós fizemos uma plataforma de eventos que ela inteirinha ela tem audiodescrição. Então, a pessoa pode ir clicando e tendo informações visuais e em áudio também, nesse sentido. Uma coisa assim Nesse caso é o quê? Fala assim, tipo, clique aqui, daí vai ter uma voz falando... Exatamente. Você passa o mouse, ela identifica que você passou o mouse e ela solta um áudio. Então a gente está tentando, a gente está chegando num nível de detalhe que até a expressão facial a gente já está fazendo leitura, né? Então, através desse tipo de recurso, a gente está avançando bastante, sempre tendo cuidado das necessidades do que as pessoas precisam fazer. Então, acho que mais do que a ferramenta, é você entender a necessidade de fato. Porque é o que você falou, por exemplo, tinha um cadeirante no evento e alguém deixou passar, né? Então, eu acho que a rampa ali virou... Depois que acontece, é secundário. Eu acho que é o anterior. Eu não me pegaria muito na ferramenta, porque hoje realmente tem disponível aí, você tem o lettering, a audiodescrição, Libras, que está sendo muito... Mas assim, eu acho que o principal, na minha visão, e que a gente aprendeu aí na pandemia, e depois eu espero que isso fique, porque o evento online, diferente do presencial, você não tem... válvula de escape, você tem que ser muito, muito preciso no que você está fazendo. Então a gente aprendeu, e eu espero, por exemplo, algo simples como Libras, né? O Ronaldo acho que pode dizer melhor que isso. Eu já fiz, eu não sei nem quantos mil eventos, eu nunca vi, né? E isso no online meio que virou um commodity, né? Você colocar a linguagem de Libras, né? Então está sendo fantástico assim poder pilotar essas coisas, mas o grande aprendizado não foi o que a gente vai usar, mas o que a gente precisa. O que a gente precisa.
Fazer esse estudo antes, né, Rafa? Exatamente. Eu acho que isso faz toda a diferença para não acontecer. Nós tivemos já alguns casos da gente incluir ferramentas que a pessoa, por exemplo, ela não enxerga. Aí você vai colocar alguma coisa ali para ela passar com o mouse. Não vai adiantar nada, entendeu? Então faltou carinho, faltou você entender e entrar no processo, até mesmo na construção das ferramentas. Coloca uma venda. Falei agora, experimenta isso daí, como que funciona? Então, é um assunto bastante complexo, não é fácil, a gente vai errar muito ainda, as pessoas vão errar, mas eu acho que o mais importante é que as pessoas estão olhando isso, as pessoas estão se preocupando com isso. Eu acho que esse é o principal movimento, coisa que eu não via antes. E o online, na minha opinião, potencializou demais isso. Eu acho que as pessoas estão dando mais atenção. O online não tem o cafezinho. O online, o presencial, o online não tem o cafezinho. No presencial você tem. Deu alguma coisa errada no presencial, você tem alguns caminhos. O coffee break, né? Pra arrumar. Chama o coffee break aí. O áudio não funcionou, então eu percebi que as pessoas ficaram mais atentas. A gente está podendo... E tem um ponto importante que foi legal nessa coisa toda. Os clientes foram pegos de surpresa, então eles estão mais ouvintes. Porque antes você vinha com algumas ideias, eu percebia que existiam barreiras, né? Não, isso não. Eles não sabem como fazer. Então eles estão mais atentos. Os movimentos que estão acontecendo, ainda que... infelizmente, tem muita gente indo no efeito manada, né? Um faz, aí todo mundo faz, ainda que seja assim, está acontecendo esse movimento. Então, as pessoas estão dando mais atenção, porque a exposição é muito grande. Outra coisa, né? O online, diferente do presencial, o online ele expõe muito. O presencial não, tá ali fechadinho na sala. Você tem um número pequeno de pessoas assistindo. Então, por exemplo, eu acho que o advento da internet e disso aqui mudou. Porque esse evento provavelmente, se ninguém filmou, né? Então, você imagina... A gente está vivendo hoje um mundo líquido e imediato. Então, isso... é o que faz a gente ficar esperto, né? Os BOs que vocês citam, é exatamente isso. As pessoas estão mais atentas. E no online, isso ficou muito evidente. Então, o que está acontecendo nesse movimento... Então, pega muito mal. E é na hora, né? As pessoas já estão no bate-papo ali e descem a porrada mesmo, entendeu? Se acontecer alguma coisa ali, tá muito imediato e rápido. Então, a minha dica principal não é com relação à ferramenta, é com relação ao detalhe e à atenção que você vai dar na construção do seu evento, para que de fato ele seja inclusivo. Legal, então conhecer bem o seu público, né? Então conhecer os públicos para entender o público, para entender qual que vai ser a necessidade dele. Mas daí, de todas essas que você falou, para mim é importante aprender, porque eu não sei isso. Então, por exemplo, pelo que eu entendi, só me corrija, tá? A audiodescrição para pessoas com deficiência visual, então ela consegue acompanhar o evento, porque tem uma voz falando para ela quando ela passa o áudio, passa o mouse, tem uma voz falando para ela o que está acontecendo, certo? Então para ajudá-la a ouvir o evento todo, é isso? Vamos lá, quase isso. Na verdade, assim, a audiodescrição, por exemplo, se você tiver uma plataforma, ela te ajuda a acessar alguns menus. E posteriormente, nesse caso, eu optaria em estar numa transcrição de áudio. É uma pessoa que estaria transcrevendo
o evento, deixando isso gravado, algo nesse sentido. Obviamente que o evento também as pessoas estão falando, então isso funciona muito na tradução simultânea. Então, a audiodescrição, na verdade, é para acesso aos menus. Então, tudo que tem ali de menu, eu tô falando com a pessoa, entendeu? Para ela clicar, clique aqui, acesse aqui, esse conteúdo diz isso, isso e isso. Então, é mais nesse sentido, tá? Legal. E daí, qual é a diferença entre a legenda e o closed caption? Nenhuma, basicamente. A questão é que a legenda é usada, por exemplo, se eu tenho um vídeo gravado, eu vou lá e coloco a legenda. O closed caption é ao vivo, né? Você está fazendo a transcrição da legenda em tempo real. Essa é a única diferença entre as duas. Legal. E daí acho que é importante explicar também, às vezes tem um erro que as pessoas acham que se tiver legenda ou closed caption, eu não preciso ter um tradutor de Libras. Mas qual é o erro? Muitas vezes as pessoas, o que acontece, do mesmo jeito que a gente tem a nossa alfabetização, né? Pessoas com deficiência auditiva, né, ou de fala, ela escolhe qual que vai ser o tipo de alfabetização que ela vai ter. E daí a grande maioria no Brasil, escolhe Libras. Então, é essa a língua dela, né? O português dela é Libras. Então, ela vai ter mais facilidade para acompanhar o evento se tiver um tradutor de Libras do que se tiver a legenda. Então, é muito importante ter essa diferença, né, Rafa? E tem um ponto que eu aprendi, tá? Também não sabia. A Libra passa emoção. Então, quem está fazendo a tradução através de Libras, ele, não sei se vocês podem reparar, agora vocês vão reparar. Isso, ele coloca o gestual e a cara, a felicidade. Então, isso eu não sabia. E no lettering, você não tem isso. Não tem. Então, você fica uma coisa seca. Por isso que, de novo, na minha opinião, na dúvida, faz os dois. Então, é outra coisa que eu aprendi. São recursos que não são caros. Eu achava também que contratar esse tipo de serviço era algo caro, e não é acessível. Então, vale a pena o investimento. E a dica é essa, na dúvida, põe. Peca pelo excesso do que pela falta, né? Então, acho que esse é uma outra dica aí. Legal, obrigada, Rafa, pela aula. Espero que eu tenha sido claro e tenha contribuído aí. Com certeza, foi sim. E é muito importante essa expansão de conhecimentos e de necessidades quando a gente fala de eventos. Eu sempre falo que, aqui na coluna, eu falo que eventos e turismo são áreas feitas de gente para gente, né? E daí é tão importante a gente expandir de quem são essas pessoas. Então, se a gente quer realmente atingir todo mundo de uma forma, trazer todo mundo para a conversa, trazer o seu evento. Então, se o seu evento é aquele evento que não é o corporativo de uma convenção de vendas, mas é um evento que é importante para você cada vez mais ter mais público, então converse com mais pessoas, né? Passe mais a informação. E uma forma muito importante de fazer isso, como bem disse o Ronaldo no começo, é a representatividade. Então, quero até só trazer uma experiência pessoal minha para falar sobre isso que o Ronaldo bem falou sobre a representatividade dentro de uma equipe de construção de evento como um todo, né? Mostrando que não importa o tamanho da empresa para você pensar em inclusão. Então, conforme eu falei para vocês no começo da coluna, quando adolescente, eu decidi que eu queria trabalhar com eventos. E como, óbvio que você começa sempre, né, de baixo, né? Então, eu comecei falando sobre, me formei em Relações Internacionais, TCC, especialização em Chicago, mas não foi assim que eu comecei, não, gente. Eu comecei com recepcionista de eventos lá atrás, ficando 12 horas em pé numa feira e tudo mais, né? Foi assim que eu comecei. E eu me lembro que no meu segundo processo seletivo para uma feira,
me ligou o recrutador e daí falou assim, me indicaram você, eu tô precisando de uma recepcionista bilíngue e tal, acima de 1,70 m. Aí falamos em inglês por telefone por um tempo, foi super bacana. Aí ele me pediu minhas medidas, que era algo que se fazia antes, né? Muito ruim, porque essa é uma visão extremamente machista do que a gente precisa de uma recepcionista de eventos, né? Nossa, você é quem eu preciso, por favor, bloqueie a sua agenda, tarará, tal. Fiquei feliz e contente. Tinha ali uns 17 anos nessa época. Aí passaram alguns dias, ele me ligou falando assim, olha, o cliente vai vir aqui no escritório, eu preciso mostrar a foto das meninas selecionadas. Você pode me mandar por e-mail sua foto? Mandei. Ele me liga e fala assim, cara, mas você é negra? Eu falei, sim, sou. Mas você não me falou. Pé da vida. Aí eu falei, mas em nenhum momento você me perguntou. Você falou que você precisava de uma menina acima de 1,70 m bilíngue. Você não falou se era ruiva, loira. Não, mas quando é assim tem que falar, né? Que absurdo. Com que cara que agora eu vou mostrar pro meu cliente você? Eu lembro que novinha, fiquei assim impactada com aquilo ali. Não respondi nada, ele desligou o telefone. Depois de algumas horas ele me ligou falando assim, não, o cliente nem ligou. Vamos continuar, você vai sim. Então, imagina o que isso impacta, primeiro, numa profissional que está entrando na área de eventos, que sonha com isso, né? E segundo, nos tipos de processo seletivo que ele faz para eventos, né? Qual é a mentalidade, o mindset que ele tem para contratar as pessoas para trabalhar com ele. Então, isso existe muito ainda na nossa área. Eu lembro que quando eu comecei a ir para eventos internacionais, né? IMEX, IBTM, e Barcelona e tudo mais, uma coisa que me chamou muita atenção é como você vê muitos recepcionistas de terceira idade. Você vê um monte de cabelo branco lá. Coisa que a gente não vê aqui no Brasil, né? Quanto mais nova, melhor. Então, por quê? Qual é o pensamento? Pessoas da terceira idade, elas sabem receber, tá ali com um sorriso e tudo mais, tal. Então, é inclusão de verdade. Então, é super importante, gente, essa representatividade para que consiga realmente representar em tudo isso daqui que nós estamos falando. Vão ser pessoas que elas vão trazer visões que vocês não vão, que a gente não vai ter, né? Então, esse é quando o Rafa falou assim, puxa, coloca a venda para ver se está funcionando a audiodescrição. Às vezes não, chama uma pessoa com deficiência visual para te dar esse feedback. Você está ali ajudando também, contratando uma pessoa, né? Então, é super importante isso. Bem, vou para a última pergunta. Sempre aqui o desafio, agora que eu não tenho mais o Paulo Amorim para pegar no meu pé, para ficar falando que é para cortar, eu vou falando, gente, não para mais, e já demos 1 hora de bate-papo. Então, eu vou para a última pergunta agora, que eu gostaria de direcionar para vocês dois, que é qual o recado que vocês dão para a liderança do nosso mercado, tá? Quanto à diversidade e inclusão, quando eu falo nosso mercado, é de eventos mesmo, né? O líder da pequena empresa, da média empresa, né, da grande empresa, qual o recado que vocês dão para esse líder, para essa líder? Legal. Posso começar? À vontade, por favor. Bom, primeiro que para você ser inclusivo, eu acho que você tem que ter respeito, muito respeito, muita humildade para poder entender que a gente está nesse mundo aqui aprendendo, de fato, né? Então, o que eu noto aí no mercado, o que a gente tem que quebrar, principalmente em eventos, as panelinhas, né? Então, as associações, elas têm que ser, de fato, associativas, né? Então, eu acho que essas associações de classe, eu acho que isso voltada para o nosso setor, precisam também aprender a lidar com isso, porque nós somos, ali é um lugar bem bacana de discussão e uma oportunidade muito grande. E para os empresários, eu acho que é estar com a mente aberta, não ter medo de errar, porque a gente vai errar sim. É um assunto muito complexo, como eu venho dizendo, porque muitas coisas estão enraizadas
e a gente precisa, sim, quebrar essas raízes e entender que está errado, que não pode, não é porque o caso que você citou, por exemplo, né, da feira, esses estereótipos, né, de contratar uma menina bonitinha para ficar lá, porque isso chama atenção e vende, né? Então, quebrar isso. Ele está aberto para isso. Não tem vergonha de dizer não sei, errei, pedir desculpa quando errar. Eu não tenho dúvida que provavelmente eu já tenha cometido equívocos e estou aberto ao novo. Eu acho que está aberto ao novo, gente. Eu acho que isso é fundamental, sem restrições. Ter a mente aberta. Eu acho que essa seria a minha principal reivindicação e dica aí. E estou fazendo isso para mim, tá? Porque diariamente aprendo com os meus filhos, outra geração, outra cabeça. E é o que você falou, se policiar, desde pequenas brincadeiras, né? Ah, foi brincadeira, é verdade. Mas entender que isso machuca alguém. Ter respeito. No final das contas, gente, se você pegar assim a palavra respeito, é a palavra-chave para tudo isso. É isso. Beleza. E sabe, como especialista, eu garanto a você, e agora falando com esse líder mesmo, esse ou essa, né? É fundamental a gente entender que nós fomos criados dentro de uma estrutura completamente diferente dessa que a gente quer viver. Então, assim, o primeiro conselho que a gente dá é: o líder precisa se preparar. Por exemplo, o nosso programa de capacitação MDI é um programa desse, que a gente faz em conjunto com a Pearson, especializado na educação de adulto, que adulto é assim, né? Gosta de aprender com vídeos de no máximo 5 minutos, e depois, se ele se interessar pelo assunto, com autonomia, ele vai atrás. Então, foi todo feito um programa assim, mas não tem só o MDI, tem outros também, mas o importante é, a gente precisa entender e aprender a desconstruir as coisas. Existe uma realidade, existe a realidade que nós vivemos. Existe um pensamento e a realidade. A gente tem que fazer essas coisas se juntarem. E o líder tem total condições de fazer, porque o líder consegue dar, principalmente, tempo para que o colaborador possa falar, ter esse tipo de diálogo. Isso aqui muda muito a partir desse momento que a gente se permite ser humano e dizer da nossa fragilidade, ou dizer da nossa dúvida, ou eu poder chegar para a Luane e falar o seguinte: escuta, eu posso falar preto ou falo negra? Sabe? É isso que tem que acontecer. Como eu te chamo? Se a gente não tiver espaço ou não tiver conexões diferentes, eu não posso fazer esse tipo de pergunta tão simples e direta, né? Então, o líder dá tempo, o líder dá algum investimento, porque embora a gente diga, e repito, a abundância de falar disso, ela bebe muito mais nessas diferenças do que propriamente em dinheiro, mas precisa ter algum investimento, porque a gente tem que prestigiar, né? Como a gente acabou de falar agora, se você quer fazer um teste, se aquele negócio dá certo ou não para um PCD, contrate um PCD se você não tem, porque você está movimentando esse mercado, está sendo nobre, né, no sentido de fazer isso. Isso é inclusão, a contratação é a inclusão final que a gente quer, né? E depois, o líder tem que dar exemplo, né? Você mesmo falou de uma coisa muito legal, que são poucas coisas que eu consigo ver de legal no governo que nós temos, mas você deu um exemplo de quando o governo age certo, ele faz a gente espelhar. Então, assim, a gente fica revoltado, né? Porque quanta coisa boa a liderança não pode trazer. Então, esse é um exemplo claro. Mas, uma vez que você tem essa preparação, porque você não vai sair por aí falando coisas como alguém normal. Se você quer de verdade fazer, você vai tentar se especializar nisso, né? E aí, uma vez que você faça isso, a gente sempre dá o seguinte conselho: crie os comitês de diversidade e apoie esses comitês. Amplifique a voz deles, porque não adianta a gente ficar também criando rodas quando já existem movimentos dentro de corporações, mesmo de empresas pequenas, em que um comitê pode ser aquela ferramenta de autonomia da empresa. Se ela mantém um comitê de diversidade forte dentro da empresa, ela está a todo momento protegida. É isso que a gente quer, né? E aí,
a gente sempre tem uma questão que quando um líder acaba um programa como esse MDI, ele sempre diz para a gente, e aí, quais são os próximos passos? Vamos lembrar do ESG, né? ESG, qual é o processo que eu preciso garantir como líder para que a minha empresa avance, para que não seja apenas uma palestra ou coisa assim, né? Então, a gente sempre recomenda, até anotei aqui, né? Primeiro, um líder precisa garantir que o ambiente seja seguro para todo mundo. Então, como é que a gente garante que o ambiente seja seguro? É fazendo com que a diversidade esteja presente. Se ela não está presente, né, todo dia, ela está presente contratada, ela está presente através de experiências, até que a gente consiga fazer testezinho de pescoço na nossa área e perceba que não tem diversidade e que a gente vai encontrar formas de preencher aquela diversidade quando acontecer, porque a gente foi entender como funciona e passa a ajudar, né? Outra coisa que a gente entende, por exemplo, é que quando a gente percebe essa ausência de diversidade, a gente está pronto para começar a destampar as coisas e entender qual é a diversidade que a gente tem dentro da empresa. Porque muitas vezes a diversidade está lá, porque o Brasil é diverso, gente, não adianta. Mesmo que a gente queira, a gente não consegue. Então, assim, deixa fluir, destampa as coisas, traz para a conversa, inclui, e aí você tem já essa questão toda de somar a diferença a partir que você ouça elas, né? A gente também tem uma coisa que, assim, buscar sempre referências no mercado. Você tem uma coisa abundante também da diversidade, é que ninguém aprende diversidade, ou tem bons cases, como o da Luane, por exemplo, para guardar para si. Isso não é informação estratégica de mercado, isso é informação estratégica de vida, entendeu? A diversidade é vida, então ninguém quer esconder isso. Então, assim, de novo, não bata a cabeça, porque se você não tem algumas coisas, vai buscar, né? Outra coisa importante do processo também é a questão de mensurar, né? Uma vez, a própria Luane mesmo, num embate que a gente teve, né, que eu dizia que existem empresas, né, que não gostam de colocar meta para a diversidade, porque meta é uma coisa que a gente cumpre. Se a empresa é muito bacana, ela vai cumprir meta. Mas nem sempre cumprir meta quer dizer que você tem crença naquilo que você fez, né? Naquele número. E a Luane disse, não, Ronaldo, se a gente não estabelecer meta, processo, as coisas não acontecem. Então, ela me disse bem claro, assim, tipo, não acredite nessa, né, lorota, sei lá, estou interpretando aqui com as minhas palavras, mas assim, você tinha toda a razão, né? Porque sem processo, a gente não combina com o mundo corporativo, porque o mundo corporativo precisa justificar para toda a cadeia produtiva que aquilo vai resultar em alguma coisa. E sem processo, sem meta, a gente não pode dizer, conseguimos, avançamos, vamos poder avançar, né? Então, eu acho que sem a gente... então, isso tudo tá muito com o líder, né? De poder fazer esse processo todo acontecer, né? Dando o exemplo de... a todo momento tentando fazer. Eu me lembro aqui de um caso em que a gente tem uma dinâmica muito legal no MDI, que é a gente ressignificar frases. Por exemplo, né? Você está denegrindo a minha imagem, né? Poxa vida, a gente até já sabe, né? Poxa, denegrir não é a palavra certa para a gente dizer, né? Porque não é quando eu transformo em negro alguma coisa que eu estou transformando aquela coisa numa coisa pior, né? Então, assim, a gente já entendeu que isso incomoda legitimamente muita gente. Então, eu posso falar, poxa, você está manchando a minha imagem, você está prejudicando a minha imagem, tanta coisa assim. E a gente tinha, para um grupo grande, 80 frases como esta, que era para a gente reconstruir, né? E eu me lembro quando o presidente da organização chegou naquela sala e ele abriu, e ele olhou, porque a sala estava toda repleta de frases assim, ele começou a falar com o time dele o seguinte, ele disse assim, pessoal, eu não consigo ler uma dessas frases que eu ache que eu não tenha falado. Sabe assim, de você pensar exatamente ao contrário, né, daquele líder que vai dizer o seguinte, eu não falo isso, eu falo aquilo, falando, gente, eu tô assim, chocado porque eu leio isso tudo aqui, isso fazia parte da minha construção. E, por sorte, a gente tem esse momento para a gente entender que a gente pode muito bem, viver muito bem e melhor,
sem isso. E sem todo o prejuízo que isso possa trazer para todo mundo que está ali, né, minorizado ou de alguma forma desprestigiado por uma coisa como você mesmo falou, né, Rafa? Você disse, não passa nem pela minha cabeça que alguma coisa ou uma história tão horrorosa dessa possa acontecer. Porque como homem branco, por mais que a gente passe por dificuldades, a gente não consegue entender o que um PCD, de que uma pessoa negra, de que uma pessoa trans, né, passa. Então, quando a gente se educa, a gente consegue abraçar as pessoas, e quando a gente abraça as pessoas, a gente se protege com elas. Então é isso. Perfeito, gente. Que respostas completas, meu Deus do céu, que orgulho. Fala muito, né? Incrível. Dessas dicas eu acrescentaria uma coisa para a liderança. A gente não esquecer que diversidade é diferente de inclusão. Então, assim, eu vejo muitos líderes que eles falam assim, não, aqui nós temos pessoas diversas, temos todos os tipos de pessoas aqui na empresa e tudo mais. E daí, quando a gente vai tirar uma fotografia da empresa, ela segue exatamente a estrutura que a maioria das empresas seguem. As pessoas negras estão em cargos de base, as pessoas com deficiência estão alocadas somente naqueles trabalhos de assistência, administrativo e tudo mais. Mulheres, elas chegam no máximo até coordenação, ali estourando gerência. A ponta da pirâmide é composta por homens brancos, heterossexuais. Então, ter pessoas diversas na sua empresa não significa que a sua empresa é diversa e inclusiva. Ela vai ser inclusiva quando você der todas as mesmas oportunidades para todas as pessoas. Então, quando você olhar para a sua liderança e ter pessoas negras, quando você olhar para a sua liderança e ter a mesma proporção de homens e mulheres, de você ter representantes com deficiência na liderança, pessoas que possam falar abertamente sobre sua orientação sexual, né, sobre sua identidade de gênero, sem ser julgadas, quando não tiver mais piadinhas dentro do seu ambiente de trabalho, aí sim a sua empresa é diversa e inclusiva. Então, muitos líderes acabam se escondendo atrás do fato de ter pessoas, representantes dos diferentes grupos sociais na sua empresa, porém, essas pessoas elas não estão espelhadas na liderança, ou seja, dentro da sua empresa não tem as mesmas oportunidades para todo mundo, assim sendo, não tem inclusão. Então, esse é só acrescento isso e quero agradecer demais. Antes de agradecer vocês e finalizar, eu quero agradecer a Plano A, que é a nossa patrocinadora, que sempre me ajuda, que é uma especialista em comunicação, então sempre me ajuda a comunicar muito bem sobre a nossa coluna, fazendo as artes que vocês veem de divulgação, editando os nossos vídeos. Então, a Plano A é uma empresa que ajuda pequenas, médias, grandes empresas a como se comunicar da melhor forma e atingir os seus públicos, com foco, é claro, no nosso mercado de turismo e eventos, tá? E agora eu quero agradecer cada um de vocês pelo tempo de vocês, muito obrigada. Sei que nós estouramos super no planejamento, mas eu acho que foi super rico aqui, todos nós aprendemos muito, eu aprendi muito com vocês. Então, obrigada, Ronaldo, obrigada, Rafael, de verdade. Obrigado. Legal. Obrigado, Lu. Agradeço pela tarde, juntos. pelo aprendizado, foi incrível. Que bom, muito legal gente. mesmo, obrigado. Então tá bom, nos vemos, gente, na próxima coluna, sempre a coluna sai na última terça-feira do mês, tá bom? Um abraço.